Voltamos, né, galera? E acredito que aconteceu? O Tottenham perdeu mais uma, rapaziada. É isso mesmo. E agora uma derrota que, cara, é uma derrota muito séria. É essa, uma derrota muito pesada. Uma derrota de um time que. E, cara, é pra jogar a segunda divisão depois desse jogo, né? Porque você tinha um confronto direto ao seu favor. Na sua casa, com a sua torcida largando toda a briga, o problema interno que tem com os dirigentes, com os técnicos que aqui passaram e foram apoiar a nossa equipe. E aí a performance apresentada foi essa. Tudo bem, o Tottenham jogou no primeiro tempo, jogou para ganhar, né? Essa é a grande questão. Mas não marcou gol, cara. E aí um time que está do outro lado também tá lutando para não cair. Teve a chance, marcou o gol aos 45 minutos e matou o jogo ali mesmo. Porque o Tottenham volta pro segundo tempo, cara, é, sabendo que vai dar merda, né? E o que complica mais ainda, né, cara, é o técnico que você tem, que não é um técnico, né? Vamos dizer a verdade. Ele só é um cara que pega times para tentar livrar do rebaixamento. E o Tottenham é um que ele não vai conseguir, né? Igor Tudor muito fraco. E não foi só um filho da puta que nem eu que falou, cara, que ia fazer merda quando contratou ele. Eu falei, o BC, cara, que tem um canal gigantesco aqui no Brasil, falou, né, que não era técnico pro Tottenham, mas contratou. Olha o que tá acontecendo aí agora. Se você demite o Thomas Frank, com todo respeito, para contratar um Tudor, cara, você merece cair. Essa é a grande questão. Porque o Thomas Frank, pelo menos, ele era técnico. Essa que é a questão. O Tudor, ele não é um técnico, cara. Esse time piorou em tudo com ele. O Thomas Frank ainda conseguiu empates em alguns jogos. E vira e mexe conseguir. A última vitória na Premier League foi com ele, ganhando do Crystal Palace, que era um confronto direto. Será que nos confrontos diretos com o Thomas Frank aqui seria desse jeito patético? Acho que não, cara. Tomando de 3 pro Nottingham Forest, tomando de 3 dentro da sua casa pro Crystal Palace, é complicado, cara. Assim, é complicado demais. Só que isso é uma coisa que eu taquei lá no nosso grupo de membros. E tem que ser muito mais enfatizado do que qualquer técnico aqui, rapaziada. Que é jogador. Porque a questão, quem joga futebol é jogador, né, cara? Não é técnico. O técnico, ele faz as merda dele, como o Tudor fez. Tá tudo andando junto pra acontecer essa merda que tá acontecendo no Tottenham, né? Só que daí a gente tem que ir pros jogadores, cara, porque não é possível você fazer partidas que você fez contra o Liverpool, contra o Atlético de Madrid, e você fazer o que você fez hoje contra o Nottingham Forest. Não dá pra passar a mão na cabeça do jogador, cara. Não dá, com todo respeito. Esses jogadores, eles são o verdadeiro câncer do Tottenham nessa temporada. Não é técnico, rapaziada. É postura. Você olha pra postura do jogador. Quase os mesmos que jogou contra o Atlético de Madrid, cara. Em menos do que? De 3 dias. Não dá, cara, pra passar a mão na cabeça de jogador. Principalmente na cabeça do jogador do Tottenham. A verdade é que aqui, cara, a gente tem jogador que não quer estar aqui. Essa é a grande questão. Vai fazer o quê? Né? Falar que o Tudor errou em tudo que ele tentou? Errou tudo, cara. Porque a única coisa duvidosa que você critica é você manter o Xavi Simons no banco depois da partida que ele fez em menos de 3 dias, como eu citei, contra o Atlético de Madrid. Pra você deixar Pedro Porro e Spence no lado direito. O Pedro Porro não joga nada essa temporada. Talvez seja um dos piores laterais da liga. A grande questão é essa. Você pode tirar o Pedro Porro, que não tá jogando nada e não jogou nada na partida como hoje, e colocar o Xavi Simons. Só que não, o Klopp, o Guardiola, ele tira o Spence, que querendo ou não ofensivamente não é grande coisa, mas defensivamente dá uma constância. Aí a gente tá falando de jogadores que não querem vestir a camisa, né? O Van der Ven é um deles. Mas tava jogando bem hoje, tava fazendo uma partida decente. E aí você tira o Van der Ven e deixa o Danso, cara. O Danso, ele não é um péssimo zagueiro, mas a questão é que o Danso é pesado, cara. Olha os caras que jogaram no Nottingham Forest hoje. Hutchinson, Hudson Odoi, esses caras são velocistas.
Cadê a leitura de jogo do seu técnico aí? Você vai tirar o zagueiro velocista pra deixar o mais pesado que tem? Junto com o Dragozinho? E depois ele foi desmontando o time com o passar do tempo e aí acabou nisso, né? 3-0 pro Nottingham Forest dentro da nossa casa. A questão é, adianta ser demitido agora? Talvez o erro que a gente cometeu, que o time possa ter cometido, foi não ter perdido aquela partida pro Liverpool. Porque daí manteve esse cara, né? Porque senão já teria sido demitido há uma semana atrás, no domingo passado. Data FIFA agora. Vai vir outro técnico? O que vai acontecer no Tottenham nessa uma semaninha aí? Uma semana e meia, né? Provavelmente. É torcer pra se lesionar todos os jogadores do West Ham e ficar na mesma merda que a gente. Pelo menos aí a gente fica na última colocação, mas não cai. Se o West Ham não ganhar mais nenhum jogo. Mas é claro que isso não vai acontecer, né, cara? Aqui eu tô contando o conto de fadas pra vocês. E a questão é a seguinte. O West Ham, ele joga mais futebol do que o Tottenham. Qualquer time hoje na Premier League joga mais futebol do que o Tottenham. O West Ham vai ganhar algum jogo ainda. Até o final dessa temporada. O Tottenham não. O Tottenham não. Então o que isso quer dizer? Que o Tottenham já tá na segunda divisão, rapaziada. Não adianta a gente animar e achar que vai se livrar do rebaixamento, porque não vai. Até mesmo se demitiu tudo. Porque o problema maior aí são esses jogadores dentro de campo, cara. Que representa essa camisa aqui. Complicado. Rapaziada, quem puder se inscrever no canal, se inscreva. Quem puder deixar o seu like, deixe. Uma semaninha e meia de folga aí de mim que vocês têm agora. Mas aproveitem que talvez o canal não exista mais na próxima temporada. Porque cobrir segunda divisão, nem transmite os jogos aqui no Brasil. Não seria problema nenhum fazer, vergonha nenhuma. Torcedor é torcedor. Mas é isso. Até a próxima e fui!